Olá, o meu nome é Paulo Roberto e nesse vídeo eu irei te mostrar como essa formiguinha aí do vídeo poderá marcar literalmente a sua vida com um antes e um depois. Depois disso você nunca mais vai olhar para uma formiga da mesma forma. Eu sei que isso parece estranho, mas é incrível como os métodos mais simples do mundo são aqueles que realmente funcionam. Portanto, fique comigo até o final dessa apresentação e logo você vai entender. E quando você entender, a sua busca para conseguir encontrar e manter a sua motivação terá terminado. Esse simples segredo já foi capaz de fazer com que milhares de pessoas pudessem transformar suas vidas, mantendo-se sempre motivadas, seja qual for a situação que elas estejam vivendo, e tendo encontrado um propósito de vida principalmente. Para essas pessoas não existe mais aquele sentimento de parece que eu nasci para sofrer, para mim tudo parece que é mais difícil e outras coisas. Elas conseguiram chegar ao ponto de identificar sua própria e real força, fazendo com que assim aquelas frases limitantes e bloqueadoras sejam coisas do passado. Como isso não vai dar certo? Será que isso é para você? Você tem certeza disso? Mas não é muito caro? Fulano já tentou e deu errado, olhe lá. Simplesmente essas frases são eliminadas, pois essas pessoas alcançaram um próximo nível. Já pensou também em alcançar o nível que essas pessoas alcançaram deixando tudo isso para trás? Parece bom demais para ser verdade, não é? Eu darei sequência aqui à apresentação e você mesmo poderá analisar e tirar a sua conclusão, ok? E falando de simplicidade, nesse vídeo você também conhecerá técnicas simples e práticas que eu passo aos meus alunos, que fazem com que hoje eles estejam no nível máximo da motivação e que, acredite, mesmo sem estarem motivados, eles consigam seguir em frente e superar qualquer adversidade. Mas é preciso te informar que, embora simples, não se trata aqui de uma fórmula mágica, de facilidade ou do famoso jeitinho brasileiro. E antes de dar sequência aqui à apresentação, eu tenho que te dar um aviso rápido. Eu não sei até quando eu manterei essa apresentação no ar, ou até mesmo se em algum momento ela deixará de ser gratuita. Portanto, aproveite essa oportunidade. Se possível, coloque o seu celular agora no modo avião, saia do seu Facebook e aproveite enquanto ainda dá tempo. Você pode estar nesse momento vivenciando um dos piores ou talvez o pior momento da sua vida. E está tão sufocado por essa situação que dói até a cabeça ao respirar. E acredite, eu sei bem o que é isso. Porém, eu posso garantir para você que o que eu vou revelar para você nessa apresentação mudará totalmente a sua situação. Então prepare-se, porque o que vem por aí é de arrepiar. Porém, antes eu tenho que compartilhar com você o porquê que hoje eu falo e vivo motivação 24 horas por dia. No início dessa apresentação eu falei que sabia bem o que era se sentir sufocado por problemas e situações adversas, correto? Pois bem, agora você vai entender o porquê. Apesar de eu hoje ser um especialista motivacional e diariamente atender pessoas, sejam pelas redes sociais, no meu blog ou em meu canal no YouTube, que até hoje já impactou até o momento mais de 1.800.000 pessoas, não era essa a minha realidade e eu era uma pessoa que praticamente precisava que alguém viesse dar corda em mim para que eu pudesse andar. Eu era cheio de planos, a ponto de amigos mais próximos me chamarem de professor Pardal. E acredite, por eu até ser chamado de sonhador por alguns familiares. Isso porque eu sempre vinha com um plano imbatível que seria capaz de mudar a minha vida, porém nenhum desses projetos nunca dava certo. E com isso eu fui acumulando frustrações, decepções e cheguei a imaginar que, diferente das outras pessoas do mundo, eu seria o único que nunca seria feliz. Esses sentimentos me sufocaram tanto e o fato de eu não ter o apoio de ninguém me fez naquele momento sair da casa dos meus pais e ir morar sozinho. Eu era naquele momento um jovem de 22 anos, sem emprego, cheio de frustrações acumuladas, mas que lá no fundo, no meu coração, dentro de mim, eu sabia que um dia eu poderia mudar toda aquela situação. Mas essa chama, a cada dia que passava, ia se apagando mais e mais. Não quero aqui fazer tudo parecer uma novela mexicana, portanto eu nem vou entrar em maiores detalhes nesse momento, ok? Olha, eu não sabia que morar sozinho naquele momento seria uma das piores decisões da minha vida, pois foi morando sozinho que eu descobri o que era fome, frio, humilhação e a solidão no mais alto grau.
Mas também tudo foi superado, pois naquela mesma época eu encontrei a pessoa que hoje seria minha esposa, que era a única pessoa além de mim que acreditava nos meus projetos e sonhos, e que todos que me cercavam com desdenhos e sorriso no canto da boca foram ficando no passado para mim. Perceber que alguém além de mim via potencial nas minhas ações parecia ser um estopim para que eu finalmente acendesse novamente a minha chama. E por isso, por ver naquela minha namorada na época, a minha esposa, eu decidi, portanto, sair da minha cidade em que eu morava e morar próximo dela, na capital, que é Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. Mas lembra que eu não tinha emprego? Pois é, me mudei com meia dúzia de móveis velhos. Um guarda-roupa com todos os cupins e baratas lá dentro. Um fogão que tinha que ser usado um papel higiênico na porta do forno para que ele pudesse funcionar. E um colchão velho. 3 meses de aluguel se acumularam, quando o dono, não suportando mais, foi até a minha casa para me cobrar. E naquele momento um fato marcante aconteceu. O filho dele, de 7 aninhos, perguntou o dia que os meus móveis chegariam, pois eu tinha comentado para ele que eu ia me casar. Foi impossível segurar as lágrimas naquele momento. E eu acho até que, tocado por aquele acontecimento, o dono do imóvel disse que eu teria mais 2 meses para quitar todo o aluguel ou sair do imóvel. Bom, dali eu me vi então em uma situação. Ou eu provava a minha esposa naquele momento que ela estava certa em acreditar em mim, ou que todos aqueles que riam de mim no cantinho da boca estavam certos. Para encurtar a história, anos se passaram e eu conquistei uma nova casa, quitada, veículos importados, assinei um contrato de um sítio de R$450 mil. Tivemos 5 lojas de roupas e calçados, e tudo aquilo que eu tanto dizia que seria capaz de cumprir estava acontecendo de uma forma meteórica. Até que chegou um momento em que eu imaginei que nunca iria acontecer. Você quer saber qual? Perdi tudo. Carros importados, lojas, cheques, cartões, o sítio tão sonhado, tudo se foi. Mas eu tinha fé no meu coração e abastecia essa fé com atitudes, pois, como eu disse, não estava mais sozinho, tinha uma pessoa que acreditava em mim e que estava sempre ao meu lado, não importa a situação que eu estava vivendo. Daí eu me lembrei desse método que você vai descobrir hoje, que me fez anos atrás mudar centenas de vidas em um grupo de jovens que eu liderei por 8 anos. Eu me lembrei naquele momento do meu propósito de vida e que aquela técnica tão simples, porém poderosa, poderia ser utilizada em mim mesmo para conseguir sair daquela situação tão difícil a qual eu estava vivendo. Os meus objetivos então passaram a ter um propósito, uma razão, uma definição. A partir daquele ponto da minha vida, eu tive um marco zero e eu comecei, portanto, a lapidar e melhorar aquela técnica. Eu fiz cursos, participei de convenções e congressos e li tudo o que eu encontrei sobre o assunto. Em certo momento, ao perceber que aquilo funcionava perfeitamente para mim, eu resolvi então criar um canal no YouTube para levar esse conhecimento a outras pessoas que, como eu, estavam passando por aquela situação tão difícil. O resultado foi intenso. Hoje o canal já possui mais de 10 mil inscritos até o momento, com mais de 1.800.000 visualizações. E eu sou surpreendido todos os dias com depoimentos de pessoas relatando as suas experiências de transformação ao se depararem com as técnicas e mensagens que eu passo a cada vídeo e ao conhecerem você é mais forte do que imagina. E é justamente essa técnica que eu desenvolvi que eu quero compartilhar com você perto do final dessa apresentação. Então continue assistindo. Olha, o que eu quis te mostrar contando a minha história e até fatos particulares é que eu sou uma pessoa normal como você. Eu conheço de perto a situação que talvez você está vivendo e eu sei o quão difícil é vivenciar isso. A única diferença é que eu tive o conhecimento desse método e tive uma pessoa que confiava em mim. O acesso ao método eu vou te informar como obter. E a pessoa que confia em você, assim como um dia alguém confiou em mim, no seu potencial e que você pode muito mais do que você pensa, é essa pessoa que está falando para você agora. Porém, eu encontrei em meio a todos esses problemas a forma de sair dele, mas também encontrei o verdadeiro vilão que era responsável para que eu não conseguisse sair daquela situação que tanto me sufocava, a ponto de me enganar e fazer com que por alguns momentos eu simplesmente deixasse de acreditar que seria possível um dia vencer tudo aquilo. Você, assim como eu naquele momento, já deve ter ouvido que é possível vencer com força de vontade, com fé, com motivação, acreditar em si mesmo. Isso é familiar?
Simples para quem diz, não é verdade? Mas para quem está vivenciando a situação é uma outra história. E se eu te dissesse que nada disso, pelo menos solto, com palavras ditas ao ar, em nada auxiliam na mudança da sua vida? Pelo contrário, fazem com que em alguns momentos você se sinta até pior, pelo sentimento de culpa, por pensar que você é que não está sendo capaz, que não tem coragem ou que é um fraco. Aliás, não sou eu que digo isso, e sim a realidade das próprias pessoas que sempre se apegam a esses mesmos sentimentos, mas que percebem que somente eles não são bastante para uma real mudança. Por isso a frustração aumenta cada dia mais, a vontade de desistir, o sentimento depressivo e você se apequena a sua capacidade e se sente menor mais e mais. Se somente esses sentimentos soltos pelo ar por si só funcionassem, as pessoas não estariam por aí se desesperando a cada situação de problema, pois o que não falta ao povo é fé, vídeos motivacionais aos montes pela internet e mensagens de otimismo que você recebe no WhatsApp, no seu Facebook e etc. Talvez você, assim como eu, já tenha tentado esses métodos que eu falei e percebeu que soltos, sozinhos, eles não foram eficazes em te fazer realmente alcançar o máximo do seu potencial, principalmente diante dos problemas, a ponto de você ver uma transformação palpável de verdade. Olha, são exatamente esses sentimentos soltos ao ar, sem uma estratégia, um passo a passo, uma técnica, que são os vilões que enfrentamos na busca pela extração do nosso máximo no desempenho e para identificarmos e reconhecermos a nossa força. E por isso que você não deve se sentir culpado por em muitos momentos se sentir fraco, incapaz ou frustrado. Por isso, só motivação, só fé, só acreditar, só ver ou assistir vídeos e mensagens motivacionais não irá te fazer conseguir ir para um próximo nível. E saiba, eu descobri isso na prática, vivendo a situação na pele, na mais dura e árdua realidade. Ou seja, eu aprendi por você. É nessa hora que todos os sentimentos ruins de frustração, desespero parecem voltar com força ainda maior contra você. Tudo isso para mim também era assustador, parecia não haver uma saída, uma solução. Mas calma, o que eu vou dizer agora é de arrepiar e provavelmente você vai ficar surpreso. Para conseguir encontrar o máximo da sua força e estar pronto para enfrentar qualquer situação, o que de mais importante que você precisa não é estar motivado. Mais vídeos, mais mensagens, mais fotos, não. O segredo para alcançar o máximo do seu potencial e reconhecer a sua força é inclusive o segredo da formiguinha lá do início do vídeo. Está no motivo para agir, no motivo para a sua ação. Eu vou explicar melhor. Antes de mais nada, parabéns por assistir até aqui. Isso significa que você está empenhado em realmente mudar totalmente a sua vida. Lembra da formiguinha que eu citei lá no início do vídeo? Primeiro, o que leva ela a enfrentar o frio, chuva, vento, predadores, o peso infinitamente maior do que o dela quando ela carrega as coisas e trabalha muito, está primeiro no propósito bem definido que ela tem, no foco e também no método que ela segue. Todas elas sabem exatamente o que fazer, como fazer e por isso elas alcançam o objetivo e meta que elas traçaram. Vale lembrar que elas não têm as melhores condições, mas mesmo assim elas reconhecem a sua força e a sua capacidade e por isso elas são capazes de coisas fenomenais. Agora preste atenção, pois chegamos à parte mais importante dessa apresentação. Se você tivesse técnicas corretas em um guia passo a passo, com orientações simples e práticas para serem simplesmente seguidas, assim como as formigas, você aproveitaria? Eu imagino que a resposta seria sim. E assim aconteceu com os inscritos do meu canal e seguidores das minhas redes sociais. Eles perceberam essa necessidade e solicitaram que eu organizasse todo esse conhecimento e os repassasse de uma forma mais exclusiva. Em algum momento eu até relutei, mas por perceber o potencial dessas informações e que não poderia deixar de dar a essas pessoas a oportunidade de obtê-las, eu desenvolvi então o programa Você é Mais Forte do que Imagina. Seu maior problema não está na situação que você tem vivido, nem tampouco em você. Na verdade, em você se encontra a solução do seu problema. Como eu disse no início desse vídeo, você é a melhor ferramenta para a mudança total da sua situação. Quando aprender a extrair o melhor do seu potencial, que é ilimitado.
E isso é possível quando você descobre como identificar a fonte da sua força. Aí sim, uma vez identificado essa fonte com todas as técnicas corretas anexadas a esse método específico, todos os sentimentos que eu citei como fé, motivação, otimismo, coragem, atitude, enfim, serão combustíveis fenomenais para que você consiga um desempenho incrível, a ponto de ir para um próximo nível, com o máximo de desempenho e detalhe, diante de qualquer obstáculo ou situação. O programa Você Mais Forte que Imagina é composto de 10 passos a serem seguidos. Os passos são os seguintes: propósito, atitude, qualificação, foco, prática, motivação, perseverança, autoridade, resultados e reinvenção. Junto esses passos seguidos em sequência e com sub-itens explicados passo a passo no método que eu ensino, são capazes de te fazer extrair o máximo do seu potencial, mantendo-se sempre motivado, sendo capaz de identificar o tamanho da sua força mesmo que você esteja vivenciando, como eu disse no início aqui da apresentação, o pior momento da sua vida. A boa notícia é que, como eu disse no início, o método é simples e prático. E a má notícia é que, não sendo seguido da maneira correta, passo a passo, ele fica como aqueles sentimentos soltos pelo ar de motivação, que na verdade tornam-se ineficazes. E é exatamente isso que as pessoas têm feito hoje em dia. Elas buscam motivação em vídeos no YouTube, são imagens lindas do Facebook, áudios do WhatsApp, mas essas informações sem uma técnica são por um momento até tranquilizadoras, mas são ineficazes quando se trata do mundo real, quando você se depara realmente com seus problemas. Por isso temos pessoas de muita fé, de potencial imenso, outras até graduadas com enorme potencial, porém que não conseguem vencer os seus obstáculos e muitas vezes elas literalmente são engolidas pelos seus problemas. Pronto, explicado tudo isso, talvez nesse momento você esteja impactado pelas informações que eu te forneci e por também perceber o porquê de até hoje você não ter decolado, mesmo com motivação, com fé, com coragem, enfim. Eu imagino que você queira aprender como ter acesso às técnicas e ao método que eu ensino para aplicar esse conhecimento da forma correta e assim você conseguir então se desenvolver. Mas como tudo na vida, você tem um livre-arbítrio, ou seja, um direito de escolha. Você pode seguir agora 2 passos. Primeiro, utilizar as informações e esclarecimentos que você teve nessa apresentação e tentar aplicá-las na sua própria jornada, do seu jeito. E entenda, eu vou respeitar isso. Só não fique parado, pois dessa forma, aí sim você não chegará a lugar algum. E você tem uma segunda opção, essa que milhares de pessoas têm tomado por estarem cansadas de só tentar. Elas querem resultado, elas desejam conseguir, pois já tentaram demais, erraram muito e não querem mais passar por isso. Se essa segunda opção for a sua escolha, você poderá começar ainda hoje, pois eu sei que essa situação que você está vivendo precisa de uma solução imediata. É hora de fazer como as formiguinhas, tomar uma atitude, pois este é o maior diferencial que elas têm. Eu vou te apresentar então agora a oportunidade para você finalmente conseguir encontrar, reconhecer e definir o seu potencial, para assim você superar essa situação e por consequência provar às pessoas que acreditam em você que elas estão corretas. E quem não acreditava em você, você vai responder com sucesso. Você terá acesso a essas informações que milhares de alunos do programa têm acesso e que tem feito com que eles enviem depoimentos e estudos de caso com resultados alcançados. Então seja bem-vindo ao programa Você é Mais Forte que Imagina. O programa é muito simples, porém eficaz, e ele foi desenvolvido para pessoas que estejam vivenciando um ou o pior momento da vida. Seja uma pessoa tímida, ou ela sinta medo em tomar decisões, esteja frustrado ou desanimado pelas decepções que tem vivenciado, ou acredite devido a tudo isso, a esse peso, que não seja mais possível extrair o seu melhor desempenho. São graduadas, têm cursos e às vezes até condições boas, porém não conseguem alcançar os objetivos. Precisam de mais foco, de motivação, de disciplina e encontrar um propósito de vida. E mesmo que talvez você não esteja dentro dessas especificações que eu citei, mas queira a sua vaga, sinta-se à vontade. Mas eu tenho que te dizer também para quem esse programa não é. Esse programa não é um método fácil, pois como informado, as técnicas ensinadas serão simples, porém não quer dizer que serão fáceis.
Elas podem ser aplicadas por qualquer pessoa, desde que haja empenho e comprometimento. Não é uma fórmula mágica, como eu falei lá no início, um esquema, nem faz com que as pessoas mudem de vida do dia para a noite. Pelo contrário, esse método é um resultado de estudos, análises práticas e, acima de tudo, desenvolvido por informações de necessidades identificadas nos próprios alunos e também pelas minhas experiências. Essas estratégias da qual você terá acesso já impactaram a minha vida e a de milhares de pessoas. E agora é você que vai ser impactado de uma maneira incrível para, a partir de então, você mesmo se deparando com outras lutas que com certeza acontecerão, pois essa é a vida. Mesmo diante de dificuldade, você consiga perceber que algo mudou, que você mudou. E acredite, os seus problemas, as pessoas que te cercam e você mesmo perceberão essa mudança. Tudo isso fazendo com que momentos de resultado também sejam reinventados, fazendo com que assim você não pare e seja entregue ao comodismo, por exemplo, para que você consiga ir além dos resultados, além das metas que você um dia teve. Adquirindo o programa Você é Mais Forte que Imagina, você terá acesso aos 10 módulos do método, incluindo exercícios práticos que você poderá baixar apenas clicando em um botão de download. Um módulo adicional especialmente desenvolvido para que você se livre de todas as características limitantes que até hoje fizeram com que você se sinta sufocado diante dos obstáculos, por exemplo. Nele você vai aprender a vencer inclusive a meta esperançosa, dentre outras características que eu vou explicar melhor para você. Você também vai ter acesso a todas as palestras do meu Congresso Nacional de Otimismo e Motivação, sendo feitas por palestrantes, coaches, psicólogos, professoras e convidados especiais. Você vai ter acesso a uma comunidade exclusiva com todos os alunos do programa lá no Facebook. Terá acesso exclusivo a webinars de videoaulas online realizadas e a novos webinars exclusivos somente para os alunos do Você Mais Forte que Imagina. Um grupo exclusivo no WhatsApp com meu contato direto, onde nós poderemos conversar diariamente. Acesso ao treinamento especial gratuito do Você Mais Forte que Imagina. E a um certificado de conclusão do curso, com a minha assinatura, que você vai poder baixar e instalar num quadro na sua casa, para você sempre se lembrar a capacidade e força que você tem. Bem, com tudo isso você deve ter percebido a minha atenção e carinho para desenvolver realmente um programa, um método, uma técnica completa de desenvolvimento pessoal capaz de te levar a um próximo nível e ao máximo do seu desempenho. E com certeza você deve estar pensando nesse momento sobre o valor que custará você ter o acesso a esse programa, imaginando que possivelmente eu não terá condição de adquirir o curso, por exemplo, pois deve estar muito caro. E sendo sincero, se eu fosse dar o real valor a tudo que eu preparei para você, realmente seria caro. Mas o meu propósito é levar essa técnica ao maior número de pessoas possível. Eu me comprometi com isso ao ponto de sair da minha zona de conforto, onde após reconstruir toda a minha vida, eu retornei à estaca zero, em respeito à minha missão. É que eu confio tanto nesse método, nesse curso, nesse programa e no poder da transformação que ele tem para te entregar e no seu potencial, que eu assumo com você uma garantia incondicional, um compromisso. Ao adquirir o seu acesso, eu vou dar a você 30 dias de acesso para você estudar e colocar em prática tudo que eu ensino no programa. E também acesso a todos os bônus exclusivos que eu falei para você anteriormente. Se nesse meio tempo, ou seja, dentro de 30 dias, você por algum motivo se sentir insatisfeito ou que o curso não é para você, basta você enviar um e-mail para minha equipe no contato@vocêmaisfortequeimagina.com e eu vou te devolver todo o seu investimento, absolutamente todo o valor que você pagou, sem te perguntar nada, sem indagação, e tudo bem, nós vamos continuar sendo amigos. Resumindo, você adquire o seu acesso, vê todas as informações que possui no curso, tem acesso a todos os bônus e tem 30 dias para até possivelmente se arrepender. Combinados? Bem, tudo informado. Nesse momento você vê o valor do programa aqui ao lado e tem um botão onde você pode clicar para adquirir o seu acesso. Percebeu que, como eu disse, você teria condições de adquirir o seu curso? Que o valor é realmente algo palpável? Só vale lembrar que essa é uma condição especial e eu não sei por quanto tempo eu vou conseguir mantê-la. Portanto, é uma ótima oportunidade para que você garanta agora o seu acesso.
Então agora chegou o momento de você concluir a sua decisão. Lembra que eu te informei que você tem duas opções de escolha? Lembra-se, eu vou respeitar você seja qual for a sua decisão, mas caso escolha confiar em mim e nesse programa, você vai fazer parte dessa história. Tenho o meu comprometimento em te pegar pela mão e trilhar junto com você nesse novo caminho. Para isso, basta então que você clique aqui ao lado, faça o seu investimento e você receberá todos os dados de acesso para a área de membros exclusiva diretamente no seu e-mail. Você ainda tem a opção de comprar pelo boleto, dividir no seu cartão, enfim, o que não falta para você são oportunidades. Seja bem-vindo, obrigado por assistir essa apresentação, que independente de qualquer coisa, você se lembre sempre que você é mais forte do que imagina. Existe uma passagem bíblica que diz: vai ter com as formigas os preguiçosos. Eu nunca imaginaria, porém, que um dia eu fosse entendê-la de uma maneira tão especial. Existem momentos difíceis na nossa vida que os problemas parecem ser grandes demais e nos sentimos pequenos como se fôssemos formigas em meio a uma tempestade. Porém, nesse instante, onde todas as formigas se escondem pelo medo como esse grupo, existe sempre a inconformada com tal situação, a vencedora, que mesmo correndo riscos, resolve ir contra a tempestade. Perceba que ao tomar essa atitude, os trovões ecoam no céu, como as vozes que ouvimos dizendo que somos loucos, que não dá, mas ela segue em frente. E por ter tomado uma atitude, por ter acreditado, por ter seguido em frente, ela encontra a solução, o lugar seguro, seu objetivo, ela encontra a solução, mesmo em meio a um grande problema. Que aprendemos, portanto, com essa lição, que sejamos como essa formiguinha corajosa que enfrentou uma tempestade e que em meio à tempestade que você está vivendo em sua vida, e ainda que você se sinta pequeno ou pequena como uma formiga, seja corajoso, corajosa e encontre a solução em meio ao seu problema. Você é mais forte do que imagina.